Hoje eu destaquei o tema os enunciados do FONAGE como aceleradores na prática em juizados especiais. Não sei se você sabe, não sei há quanto tempo você me acompanha aqui, mas eu dedico o meu tempo a ajudar advogados a dominarem a prática em juizados. E isso veio de onde? Isso veio da minha experiência, tá? Eu passei os últimos 10 anos como assessor de juiz em turma recursal, aqui na Bahia. E eu via que existe uma carência realmente de informações sobre a prática em juizados. Todo mundo, né, fez faculdade de direito, fez OAB, passou e etc. Mas a gente não tem uma informação adequada. A gente não tem uma formação prática adequada e a gente não tem o mínimo de informações sobre os juizados. A gente não tem essa preparação para trabalhar em juizados durante a faculdade, o que, para mim, é muito difícil de aceitar, porque mais de 55% dos processos que tramitam no país tramitam onde? Nos juizados. E a gente não tem, né, aulas profundas sobre juizados na faculdade, e a gente pouco tem de prática também. Prática em qualquer âmbito do direito. No dia a dia, trabalhando, atendendo em gabinete, quando eu trabalhava em gabinete, eu me sentia frustrado, porque eu tinha muitas pessoas, muitos advogados perdidos, sem saber o que fazer, né? Às vezes eles queriam solucionar o problema do cliente adotando uma medida equivocada. Não dava, eu não podia orientar aquele advogado em detrimento do outro, né? Isso não seria correto. Isso me trouxe, depois de muita reflexão, me trouxe a ideia de ajudar os advogados, né, fora do ambiente do judiciário, óbvio. Hoje, inclusive, eu já não sou mais servidor, eu me dedico exclusivamente a ensinar a prática em juizados, exclusivamente isso, eu tenho um curso sobre isso, mas hoje a gente está com as vagas esgotadas, tá? Mas o que é que eu fiz? Eu organizei um workshop de prática em juizados para poder trazer para você a maior quantidade de informação possível sobre a prática em juizados, de um modo que eu possa contribuir para você. Hoje eu separei para tratar com vocês sobre os enunciados do FONAGE como aceleradores da prática. Falando sobre enunciado do FONAGE como acelerador, já traz para você, se você não tem toda essa intimidade com o juizado, já traz para você uma dúvida. O que é FONAGE e o que são esses enunciados? Me explica isso, pelo amor de Deus. Então vamos lá. O que é o FONAGE? O FONAGE é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. E no nome dele já faltou uma coisa, que devia estar lá, estaduais. Por quê? Porque nós temos o FONAGEF, tem a mesma função, as mesmas características no âmbito dos juizados federais. Mas o FONAGE, então, ele trata de juizados cíveis, criminais e de fazenda pública estaduais. Guarde essa informação. E quem é que compõe o FONAGE, então? O FONAGE é composto por juízes que trabalham efetivamente em juizados especiais ou em turma recursal de juizados especiais. E aí talvez, eu não sei se você está acostumado com a estrutura dos juizados especiais, e aí eu preciso também acrescentar outro detalhe para você. Os juizados especiais, basicamente, têm juizados especiais na base e no topo as turmas recursais, ou os colégios recursais. Isso varia de estado para estado, tá? Administrativamente, estão submetidos ao Tribunal de Justiça do seu estado. Todos os estados você tem o Tribunal de Justiça e tem a turma recursal ou colégio recursal, que faz, às vezes, do que seria o Tribunal de Justiça na estrutura dos juizados. O que eu quero dizer com isso? O Tribunal de Justiça, né, em relação às varas comuns, ele julga a apelação, o recurso contra a decisão do juiz de primeiro grau. Nos juizados especiais, você tem a turma recursal, que faz, às vezes, do tribunal. Por que isso acontece? Ela julga os recursos em face das decisões do juiz de primeiro grau.
Chama-se apelação? Não, não se chama apelação. O recurso para a turma recursal se chama recurso inominado. Se você é mais avançado, me desculpe esse nível de detalhamento, se você já conhece isso tudo, mas não se preocupe, eu costumo nivelar tudo. Eu venho tratando do básico e vou até o avançado para todo mundo conseguir acompanhar. Mas, até aí, tudo bem, né? Então, o FONAGE, ele é composto por juízes que trabalham em juizado e em turma recursal, ou colégio recursal, se for chamado assim no seu estado, certo? E qual é a vantagem, então? O FONAGE é composto por pessoas que estão reiteradamente decidindo, julgando de acordo com a Lei 9.099, que é a lei que rege os juizados especiais cíveis e criminais. Hugo, ok, eu entendi o que é o FONAGE. O que são, então, os enunciados do FONAGE? Qual é a função do FONAGE? O FONAGE tem a função, né, de representar os interesses dos juizados. Mais do que isso, ele tem a intenção de estabelecer uma uniformidade mínima nos procedimentos de juizados. Eu não sei se você já ouviu por aí, ou se você já tem essa opinião também de que, poxa, é difícil compreender o procedimento dos juizados porque não existe uma uniformidade nas decisões, porque cada juiz pensa de um jeito, julga de um jeito. Pois é, a função do FONAGE é justamente estabelecer um entendimento uniforme sobre o procedimento dos juizados. Em linhas gerais, estabelecer um entendimento sobre a interpretação da Lei 9.099 e sobre a aplicação do CPC no rito dos juizados. No fim das contas, é isso. E como é que o FONAGE estabelece esse entendimento uniforme? Como é que ele estrutura isso? Através de enunciados. Os enunciados são, portanto, textos, frases, né, entendimentos, normalmente um parágrafo, menos que isso, uma frase curta que estabelece um entendimento uniforme sobre determinada questão no âmbito dos juizados. Normalmente, uma interpretação sobre o que diz a Lei 9.099, uma interpretação sobre o que se aplica e o que não se aplica do CPC em juizados especiais, tá? E eles fazem isso através do enunciado do FONAGE. É basicamente isso aí. Ah, Hugo, entendi. Então, você quer me dizer que enunciado do FONAGE é uma jurisprudência que a gente pode aplicar vez ou outra de acordo com a situação? Não. Não falei que é jurisprudência e essa é uma confusão comum entre os mais desavisados. O enunciado do FONAGE, ele não é jurisprudência e ele não é lei. Ele parece jurisprudência, né, porque vem de juízes e tal, e ele costuma ser aplicado como lei. Às vezes, o juiz aplica o enunciado do FONAGE sem nem querer fundamentar. De acordo com o enunciado do FONAGE, pimba e acabou, como se fosse um artigo de lei, que basta aquele artigo ali e você já está convencido, né? Mas não é isso, não. O enunciado, ele é basicamente, fundamentalmente, doutrina, tá? Por que ele é doutrina? O FONAGE não é um órgão jurisdicional, não é nem um órgão do Poder Judiciário, aliás, tá? Não é um órgão do Poder Judiciário, não. O FONAGE é um órgão composto por juízes, mas eles se organizaram, não é um órgão do Estado. Os juízes se organizaram, eles sozinhos, e criaram o FONAGE, e assim eles editam lá dentro os enunciados. Como é que isso acontece? Eles se reúnem, né, pelo menos uma vez por ano eles se reúnem. O que acontece? Eles estabelecem grupos de trabalho, cada um de acordo com sua especialidade, suas áreas de afinidade, enfim, tem lá cível, crime, fazenda pública, etc. E o pessoal vai lá se organizando e eles discutem. Olha, a gente tem essa dificuldade, essa outra questão aqui, cada um está jogando de um jeito, está de uma forma, a gente precisa uniformizar isso aqui. Então, eles se reúnem em grupos de trabalho, cada grupo de trabalho apresenta lá suas propostas e eles terminam chegando no entendimento de que sobre tal e tal questão deve-se adotar tal procedimento, tal norma, deve ser assim, deve ser assado. Mas isso não se confunde com jurisprudência. A jurisprudência, ela vem o quê? Da aplicação reiterada de um entendimento em processos reais. Então, a jurisprudência, ela é formada com a aplicação reiterada de entendimentos em muitos julgados. Uma súmula, por exemplo,
ela vai ter, inclusive, a menção a todos os processos em que aquele entendimento foi adotado, e daí você consolida aquilo numa súmula. O enunciado pode até parecer uma súmula, mas ele não é súmula porque ele saiu de uma proposta de um juiz ou vários juízes que chegaram àquela conclusão de que, olha, é assim, tá? Sobre isso prevalece o entendimento de que é isso. E aí, aqui eu quero chegar numa coisa para você. O enunciado, ele não tem aplicação obrigatória, tá? Ele parece lei também, você já deve ter percebido que alguns juízes fundamentam a decisão enunciado do FONAGE tal, ponto, sem dar maiores explicações, sem dar qualquer detalhe sobre isso. Mas, na prática, você tem essa aparência de lei, não é lei. O enunciado não é de aplicação obrigatória, não tem qualquer obrigação, nenhum juiz está obrigado a aplicar um enunciado do FONAGE, tá? Nenhum juiz está obrigado. É importante que ele aplique? Normalmente sim é importante que o juiz aplique o enunciado, porque para todo mundo é importante um entendimento uniforme, ainda que não seja o melhor, mas que pelo menos seja uniforme para todos. Tá? Então, para mim, essa é a grande vantagem, esse é o grande trunfo do enunciado do FONAGE. Mas ele não é lei, ele não é jurisprudência, ele é doutrina. Agora, é uma doutrina especial, bem especial, porque é uma doutrina que veio de juízes que estão ali no dia a dia, julgando em volume, em grandes quantidades, decidindo sobre o rito dos juizados. O que é que se aplica do CPC nos juizados? O que é que não se aplica? O que é que a Lei 9.099 quis dizer em relação a tal coisa? Não está muito claro. Por exemplo, qual é o prazo para juntar a contestação? Essas coisas são decididas reiteradamente por muitos juízes, eles se reúnem e chegam a uma conclusão. Então, é um entendimento importante, você precisa conhecer, porque são juízes que estão diariamente julgando em juizados, e eles chegaram a tais e tais decisões. Então, você não tem como fugir, né, da obrigação de conhecer e muito bem os enunciados do FONAGE. Do meu ponto de vista, os enunciados são muito importantes por conta disso. Porque é que eu entendo o enunciado do FONAGE como um atalho para a sua prática em juizados? Por muitos motivos. A gente pode ficar aqui muito tempo conversando sobre isso. Não sei se você sabe, não sei se você está presente para essa realidade, mas, normalmente, a turma recursal é a sua última parada no rito dos juizados. Normalmente é isso aí, tá? Hugo, mas eu ouvi dizer que tem recurso extraordinário para o STF. Sim, tem. Mas é tão raro de subir para o STF que a esmagadora maioria dos processos acaba na turma recursal. Então, eu costumo dizer que, embora o juizado seja um rito mais simples, mais célere, o advogado que milita em juizado, ele tem menos direito de errar, bem menos direito de errar, porque ele normalmente tem muito menos chances de recurso. Sua petição, suas ações, suas decisões têm que estar todas muito, muito alinhadas, porque você tem uma margem de erro curtíssima. Tá? É muito pequena a sua margem de erro, você não pode errar. Com isso, o que é que eu quero dizer? O enunciado do FONAGE, ele vai trazer para você uma certa clareza. Rito dos juizados. Lei 9.099, CPC. É o que pensa a maioria das pessoas. Se eu conhecer o CPC e a Lei 9.099, eu tô muito bem, obrigado. Não é assim. Não é assim porque, diante de tanta questão miúda, tanto detalhe, antes de aplicar o CPC, você tem o enunciado do FONAGE. O enunciado do FONAGE ele vai trazer para você clareza sobre o que é que a maioria dos juízes pensa sobre o procedimento dos juizados. É ali que você vai ter uma noção mais clara do entendimento que prevalece. Hugo, é infalível? Não. Os enunciados do FONAGE são todos aplicados em qualquer lugar, em qualquer momento? Não são. Mas a grande maioria dos enunciados é aplicada muito tranquilamente pelos juízes, mesmo que não seja aplicado, você pelo menos tem uma noção. Você vai perceber que ali existe alguma celeuma, que ali existe algum
alguma questão para você investigar. Você não vai aplicar direto, cegamente, o CPC no rito dos juizados. Hugo, você está querendo dizer que não se aplica o rito, que não se aplicam os dispositivos do CPC nos juizados? Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas antes de passar para aplicar o CPC, dá uma olhada no enunciado do FONAGE. Então, o enunciado do FONAGE, ele primeiro te dá clareza sobre como pensa a maioria dos juízes nos juizados. Primeira coisa. E isso é muito importante também porque você tem uma curta margem de erro e não tem, por exemplo, recurso para o STJ, não tem recurso para o tribunal do seu estado. Acaba ali no juizado, na grande maioria das vezes, tá? Tem outras formas, tem outros recursos, Hugo, tem. Né? Eu ensino também, mas normalmente, em regra, o que vai acontecer com você é que o seu processo vai acabar na turma recursal. E com isso, se você aplicou cegamente o CPC, se você não sabia que tinha uma outra fonte para você pesquisar antes, por exemplo, os enunciados do FONAGE, e você aplicou equivocadamente o CPC, você não tem mais chance de recorrer, você não tem mais chance de corrigir o seu erro. Na estrutura dos juizados, você tem juizado na base, a turma recursal no topo, e aí você acessa a turma recursal através do recurso inominado, e normalmente acabou aí. Você não tem recurso especial para o STJ, não tem. Você não tem nenhum recurso para o Tribunal de Justiça, não tem. Então, Hugo, eu estava sempre aplicando, eu estava sempre me guiando pelas súmulas do tribunal do meu estado. Eu estou errado? Tá erradíssimo. Tá erradíssimo. Por quê? Porque não tem recurso para o seu tribunal. Tem recurso para a turma recursal e acaba ali. A turma recursal, ela pertence ao Poder Judiciário Estadual, ela está administrativamente submetida ao Tribunal de Justiça do seu estado, mas ela não necessariamente vai seguir os entendimentos que estão ali nas súmulas estaduais. Não necessariamente. Então, assim, é muito importante, né, que você conheça os entendimentos do FONAGE, porque eles vão aproximar você de prever o entendimento do juiz. Se você tem essa sensação, essa dificuldade, esse desconforto, achando que cada juiz entende o rito dos juizados de uma forma, o enunciado do FONAGE ele vai trazer para você essa paz, essa presença, esse conhecimento de que a maioria dos juízes do país entende daquela forma. Então, essa é a função primordial dos enunciados do FONAGE. O que é que eu quero dizer com você? Você precisa conhecer os enunciados do FONAGE. Agora, tem método, né? Você vai ler os enunciados do início ao fim, de cabo a rabo, talvez você não consiga absorver os enunciados, tá? Tem método. Eu ensino isso, como é que você absorve, eu ensino isso lá no meu curso, tá? Mas dica que eu dou para você é estudar os enunciados por assunto. Tá? Se você estudar o enunciado embaralhado daquela forma que ele está ali, não é tão eficiente assim. É melhor você estudar de cabo a rabo do que você não ter lido nunca. Mas com o método fica muito melhor para você absorver. Você estuda eles organizados por assunto e aí você consegue ter uma absorção melhor do conteúdo. Isso é tão importante que eu vejo a diferença entre o advogado experiente e o advogado iniciante, na hora que ele vai fazer a sua sustentação oral na turma recursal. Você vê que, em boa parte das vezes, o advogado experiente, ele se porta da seguinte forma. Ele já sabe o entendimento que predomina, que prevalece ali naquela turma. Ele já sabe isso. E, de posse dessa informação, ele se prepara. Ele se prepara. Então, na hora que ele vai sustentar, ele já sabe se aquela turma ali concorda com o entendimento que ele está defendendo ou não. Ele já sabe. Então, muitas vezes você vai ver que o advogado começa assim, muito embora o entendimento dessa turma seja assim, né, eu vim aqui sustentar. Ele sabe, às vezes, quando ele vai sustentar para cumprir tabela. Ele sabe que existe um entendimento do FONAGE que não ampara a tese que ele está defendendo ali. É muito importante que você, quando vá fazer a sua sustentação oral, aliás, quando vá militar, quando vá advogar em juizado, que você já conheça os enunciados do FONAGE que se aplicam a toda tese que você queira defender lá. Eu passei os últimos 10 anos sendo assessor de juiz em turma recursal, de 2010 até junho
desse ano, quando eu me descobri apaixonado por lecionar e disse, olha, é isso aqui, é isso que eu quero para minha vida. Larguei o serviço público, mesmo correndo o risco de ser chamado de louco, tá? Mas eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência. Eu hoje tenho 10 anos de experiência, mas não comecei assim, obviamente. Tudo isso é para dizer para você que sempre que tiver uma dúvida sobre o procedimento dos juizados, olha, por exemplo, não sei se cabe a multa do 523 nos juizados. Como é que ela se aplica? Você vai ter essa dúvida lá, porque esses temas não são tratados claramente na Lei 9.099. E aí você tem a tendência de querer aplicar direto o CPC, tá? Essa é uma tendência muito clara. A maioria das pessoas vai passar por isso. Mas antes disso, olha o enunciado do FONAGE, você vai ver lá, você vai ter essa resposta. O advogado experiente, ele já sabe os enunciados. Ele não perde a calma, ele não perde a serenidade, mesmo sabendo que talvez aquele entendimento não encontre amparo dos juízes que estão ali, porque tem um enunciado que fala daquela forma, ele já vai preparado. Então, ele vai preparado para a vitória e, às vezes, vai preparado para a derrota também, tá? Mas, de todo modo, você tem que saber que o nível de serenidade de um advogado que conhece os enunciados do FONAGE é outro. Ele não passa susto. Ele pode ser surpreendido com um entendimento que o favoreça quando ele esperava que aquilo não ia acontecer, quando ele esperava que o juiz fosse aplicar o enunciado do FONAGE, mas por algum motivo o juiz não concorda com aquele enunciado e não seguiu. Vitória, bom para ele. Mas se por acaso ele já sabe, né, que o enunciado não milita em favor da tese que ele vai defender lá, ele sabe já, ele já está preparado. Então, ou ele vai fazer um exercício lá, né, para desconstituir aquela situação, mostrar que, na verdade, aquilo não é exatamente igual ao que entende o FONAGE, ou simplesmente ele vai ali para cumprir tabela, enfim. Mas fato é que susto ele não vai passar, tá? Pode passar o susto, eventualmente, se o juiz deixar de aplicar uma súmula que o beneficiava, né? Isso pode acontecer também. Mas ainda assim, na maioria das vezes, você sabe que o advogado ele está muito tranquilo, está sereno, ele sabe tudo que vai acontecer lá. Por quê? Porque ele praticamente pode prever o pensamento do juiz. Ele praticamente prevê, porque não está na lei, não está no CPC, mas está no enunciado do FONAGE. E vamos lá, a maioria dos juízes aplica os enunciados do FONAGE. A grande maioria aplica, tá? A grande maioria dos enunciados é bem recebida pelos juízes, porque a grande questão é que ninguém aguenta essa falta de previsibilidade. Você talvez já tenha vivido isso, se você é mais experiente, você já viveu na pele isso, né? Um juiz entendeu de uma forma, outro de outra, e isso está pegando cada vez mais mal. Pega mal a falta de uniformidade nas decisões. Então, com certeza, acredite, o juiz tende a aplicar o enunciado do FONAGE como uma forma de, eu apliquei o entendimento que prevalece no país. Não vem dizer que eu julgo conforme a minha cabeça, da forma que eu quero, não, que eu estou aqui seguindo um entendimento uniforme. Se você não tem experiência em juizados, ele é um grande acelerador da sua prática em juizados. Grande acelerador. Você vai remover muita insegurança, você vai remover muita dúvida. Conhecer os enunciados do FONAGE podem representar uma verdadeira independência para você. Eu não sei se você é assim, mas tem advogado que a cada passo que ele vai dar, ele está tão inseguro que ele liga para alguém. Fulano, olha, eu vou ajuizar uma ação. Que sistema eu uso? Como é que eu faço? Fulano, poxa, saiu a sentença, como é que recorre? Qual é o prazo para recorrer? Você vive perguntando para um colega, que é um anjo da guarda seu. Se você conhece os enunciados do FONAGE, você vai começar a poder caminhar com suas próprias pernas. Tá? Você vai começar a ficar mais seguro para largar a mão um pouquinho, né, daquele amigo, daquele colega que está sempre ajudando você, mas chega uma hora que você vai precisar de uma independência. O que acontece às vezes também é que, se você tem contato com um advogado mais experiente, ou se você é esse advogado, você vai
saber que existe uma certa posição defensiva, às vezes realmente de objeção mesmo, ele não quer saber daquilo, que é o advogado que tem raiva do FONAGE. Ele tem raiva do FONAGE porque o enunciado do FONAGE não é lei. E os juízes querem aplicar como se fosse lei. Eu falei para você aqui que o enunciado do FONAGE ele tem a missão de uniformizar os entendimentos em relação ao rito dos juizados. É a grande função dos enunciados do FONAGE. E isso é muito mais importante, isso tem um peso muito maior do que essa parte em que você tem o enunciado tratado como se fosse lei, né, pelos juízes. Você tem alguns enunciados que abusam mesmo, né? Você tem alguns enunciados que, por exemplo, até hoje está lá esse enunciado, que estabelece a contagem dos prazos em dias corridos nos juizados. Quando você já tinha no CPC, né, a previsão da contagem de prazos em dias úteis, foi necessária uma reforma, uma lei que alterasse a própria Lei 9.099 para inserir um artigo lá, o 12A, para estabelecer que, obrigatoriamente, nos juizados, os prazos são contados em dias úteis. Uma teimosia. Até hoje o enunciado está lá. Está lá e não é aplicado, tá? Hoje prevalece, porque está na lei. Né? Aí também já é demais. Está na lei, então os prazos são contados em dias úteis para recorrer, enfim, os prazos processuais. Só não me faça como um seguidor. Tem alguns meses um seguidor queria contar o prazo em hora útil. Aí também não. Você sabe que o prazo para você apresentar para você comprovar o preparo do recurso nominado é de 48 horas. O camarada queria contar em 48 horas úteis, ou seja, sábado e domingo não ia contar. Não ia contar. Se você apresentasse seu recurso na sexta-feira, né, você estava lá tranquilo, lá para terça-feira que você ia precisar comprovar o preparo do seu recurso. Não caia nessa cilada, tá? Não existe prazo em hora útil nem no CPC. O CPC estabelece a contagem de prazos em dias úteis para os prazos estabelecidos em dia. Vê lá o CPC. Tá? Então, não existe contagem de prazo em hora útil. Não caia nessa cilada. Inclusive, se você apresenta, né, se você recorre na sexta-feira, a rigor, você tinha que, no primeiro horário da segunda-feira, comprovar o seu preparo. Na verdade, essa questão do prazo para comprovar o preparo em hora, ele vem sendo flexibilizado, mas a rigor está lá muito claro que é prazo em hora, tá? E prazo em hora se conta minuto a minuto, conforme o Código Civil. A gente não tem essa forma de contagem no CPC, está no Código Civil, e aí você vai ver lá, artigo 132, eu posso estar enganado, eu não tenho boa memória para artigos, tá? Sobre os enunciados, qual é o jeito errado de você aplicar? O jeito errado é você querer aplicar eles sem conhecer a Lei 9.099 e sem conhecer a jurisprudência também, tá? Você não pode querer aplicar o enunciado cegamente como se fosse lei. Assim como você não pode aplicar o CPC cegamente no juizado, você também não pode aplicar cegamente os enunciados do FONAGE. Inclusive, você precisa saber que existem enunciados estaduais, locais. Toda turma recursal pode expedir os seus enunciados, tá? Os enunciados locais. Aí, né, se você tiver numa situação dessa, eu normalmente dou preferência a aplicar o enunciado local. Por quê? O enunciado do FONAGE não tem nenhuma obrigatoriedade de aplicação, tá? Primeiro passo. Segundo, não vai ter, o recurso vai ser julgado, o recurso nominado vai ser julgado pela turma recursal, que provavelmente foi quem editou aqueles enunciados, tá? Então, fica de olho aí. Normalmente, isso é importante para você. Então, o jeito errado dos enunciados é aplicar eles sem conhecer como é que eles se relacionam com a Lei 9.099, com o CPC e com os enunciados do seu estado, tá? Não aplica ele cegamente, não, que você não vai ter um bom resultado. É muito perigoso também. Eu ensino, tá, um método para você entender melhor os enunciados junto com a Lei 9.099. Mas, a rigor, você precisa conhecer eles de um modo sistêmico por assunto. Tá? Se você estudar os enunciados por assunto, você já tem
é uma forma mais simples de compreender os enunciados e a sua aplicação nos institutos dos juizados. E é isso, a forma correta para você aplicar o enunciado e para você conhecer e estudar o enunciado é justamente conhecer ele, estudar os enunciados de modo organizado. Se você estudar o enunciado do início ao fim, é bom. Mas se você estudar o enunciado organizado por assunto, por temas, né? Sobre petição inicial é isso aqui, sobre recurso é isso aqui, sobre sentença é isso aqui, sobre audiência é isso aqui. Aí você consegue absorver muito melhor o enunciado. Então eu quero deixar para você aqui um pequeno passo, tá? Um pequeno passo para você que quer mesmo dominar a prática em juizados, para você que quer superar, né? Para você que quer vencer a insegurança e dominar a prática da advocacia em juizados, primeiro passo, bem pequenininho para você hoje, é pegar os enunciados do FONAGE e ler. Leia os enunciados, conheça os enunciados, vá, né, fazendo suas anotações. É muito enunciado, vou ler tudo de vez? Não. Separa 10, 20 enunciados, valendo com calma, você tem tempo. O workshop ele vai acontecer do dia 8 ao dia 11 de setembro. Você tem 2 semanas ainda para absorver todo esse conteúdo, tá? Onde é que eu acho os enunciados do FONAGE? Bota no Google, enunciados do FONAGE, você vai cair direto no site deles lá e você vai ter acesso aos enunciados, tá? É muito importante que você conheça eles e traga dúvidas para mim, tá? Eu vou gostar disso, né? Leia os enunciados e traga essas dúvidas para a gente. Hugo, como é que eu faço para participar do workshop? Pelo amor de Deus, muito simples. O link está aqui na descrição da minha bio, tá? Se você clicar, você vai cair lá numa página com vários botões. É o primeiro botão, o workshop da prática, você vai se inscrever. O evento é 100% gratuito, vai ser online, você vai poder assistir no melhor momento para você, com uma ressalva. Você só vai ter uma semana para assistir. A primeira aula vai ser liberada no dia 8. No dia 8 de setembro, a primeira aula vai ser liberada. Você que se inscrever vai receber no seu e-mail o acesso para a aula, tá? Assim, na mesma hora, às 8 horas da manhã, eu vou mandar para você o acesso. E você tem até o dia 11 para concluir todas as aulas. Aliás, eu vou deixar até o domingo. Eu vou deixar até o dia 13. Mas, a partir do dia 11, a terceira e última aula vai estar disponibilizada, você vai poder assistir. Mas, na semana seguinte, as aulas saem do ar. Meu Deus, Hugo, por que isso? Você que posta tanto conteúdo aqui pra gente, por que você vai fazer essa maldade de tirar o workshop do ar? Por um motivo simples. O workshop, ele é um evento. Um evento tem data para começar e data para terminar. Eu quero mais uma vez agradecer a companhia e o carinho de vocês. Se inscrevam no workshop e a gente se vê lá. Tá bom? Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.